Esse não é um vídeo sobre relacionamentos. O par que todo mundo procura não é uma pessoa ideal e eu nem vou ficar aqui nesse vídeo falando como é essa pessoa ou como você pode se tornar esta pessoa. Você deve procurar outro vídeo. Esse vídeo é sobre o par que realmente todos estamos procurando e que tem tudo a ver com o trabalho que a gente faz nas igrejas, nas células, nós pastores, nós líderes, nós discipuladores. O par que todo mundo procura é isso aqui, ó. Um par de ouvidos. As pessoas querem ser ouvidas. Elas querem falar sobre as suas vidas, sobre os seus problemas, sobre os seus dilemas, sobre as suas dificuldades. Se você já está no ministério ou deseja entrar para o ministério, você precisa se preparar, você precisa estar apto para passar horas a fio ouvindo as suas equipes, ouvindo as pessoas que você vai discipular e treinar e evangelizar. E sobre esse processo da escuta, sobre o ouvir, eu quero salientar algumas coisas importantes. A primeira delas é o seguinte: você não deve apenas ouvir, você deve escutar. Sabia que tem uma grande diferença nisso? Ouvir é tudo aquilo que o nosso ouvido capta. Tem a ver apenas com o sentido da audição. Você pode ouvir um monte de coisas. Enquanto eu estou gravando esse vídeo para vocês, por exemplo, eu estou até ouvindo os carros que estão passando lá fora, estou ouvindo o zunido do ar-condicionado. É tudo que o ouvido vai captando. Até um pernilongo no meio da noite, né? A gente consegue captar. Escutar é aquilo que você faz com aquilo que você ouve. Escutar é quando você dedica atenção àquilo que você está ouvindo. Infelizmente, muitos líderes cristãos, pastores, líderes, discipuladores, têm essa dificuldade. Você acredita nisso? A gente tem tanto conteúdo, a gente estuda tanto, a gente lê tanto, a gente acaba perdendo essa sensibilidade para parar na frente do outro e realmente escutar o que ele está nos dizendo, processar aquilo que ele está nos dizendo, nos envolver, nos comprometer com aquilo que aquela pessoa está nos falando. Nós estamos, às vezes, num ritmo tão acelerado que enquanto aquela pessoa está falando, a nossa mente está divagando, pensando em outras coisas, naquilo que nós vamos fazer, ou então, enquanto aquela pessoa está falando, a gente já começa a construir uma resposta pré-programada para dizer para aquela pessoa. Nos primeiros segundos que ela começa a falar, a gente já deduz qual é o assunto. É sobre relacionamento, é sobre casamento, é sobre pecado. E aí a gente já começa a abrir gavetas na nossa cabeça, buscando uma resposta, buscando uma lembrança, buscando um versículo que a gente conhece sobre aquele assunto que a pessoa está falando, e a gente já parou de escutar ela. A gente está apenas ouvindo, mas a nossa atenção, o nosso foco, a nossa concentração já está em outra coisa. Quando não é a nossa própria cabeça, é às vezes até o celular. A gente está ali ouvindo uma pessoa e está respondendo outra no WhatsApp. É uma dificuldade do nosso século, né? Todo mundo tem essa dificuldade com o celular, com os aparelhos eletrônicos, com as redes sociais. A primeira coisa é você olhar no olho daquela pessoa, colocar toda a tua mente, teu espírito, tua alma naquela conversa que você está tendo. É você escutar e não apenas ouvir. É você dedicar atenção àquela pessoa. Ela não quer ser apenas ouvida. Ela quer ser escutada. Ela precisa que alguém entenda, que alguém sinta junto com ela aquilo que ela está sentindo. Então, faça esse esforço, faça esse exercício para não ser apenas um ouvinte, mas ser uma pessoa que verdadeiramente escuta. Outra coisa, não interrompa. Se um discípulo, se alguém com alguma dificuldade pedir para conversar com você, deixa essa pessoa falar. Ela precisa falar. É o princípio da análise, né? A pessoa vai falando e ela mesma já está se escutando. Às vezes, no final da conversa, nem vai precisar você responder muita coisa. Ela mesma vai falando, ela mesma vai organizando o raciocínio, ela mesma vai vendo as coisas que ela tem que fazer, ela mesma vai se respondendo. Você não precisa nem acrescentar muita coisa. Por isso que eu estou te falando que
que às vezes só o que a pessoa precisa é um par de ouvidos para ela mesma começar a falar em voz alta aquele turbilhão de pensamentos, de sentimentos que estão na cabeça dela. Não interrompa, deixe ela falar, não tenha pressa de falar. A gente está tão acostumado a falar, pregar, ensinar, dar uma aula, a ser os detentores de algum conhecimento, de alguma resposta, que às vezes a gente corta aquilo que a pessoa está falando pra gente ali, abrindo o coração, abrindo o peito, né? E a gente quer logo falar, a gente quer logo falar, dominar, né? Às vezes a pessoa até se enrola um pouco, ela é um pouco prolixa, ela demora para explicar o que ela está sentindo, e aí a gente, até por falta de paciência, a gente acaba interrompendo precocemente aquela pessoa, e isso pode impedir que aconteça o que realmente deve acontecer ali, que é esta pessoa falar o que é necessário falar e ela mesma se escutar. Eu, particularmente, gosto sempre de ficar nos monossílabos. Quando alguém está falando comigo, eu fico só olhando, sim, então. Por quê? Aí você vai instigando cada vez mais. Quanto mais aquela pessoa falar, melhor. E se você não interromper, mais ela vai falar, mais conteúdo ela vai te entregar para depois, se você tiver que orientá-la, aconselhá-la, você vai ter bastante conteúdo para então dar um segmento, dar uma direção para essa pessoa. Outra coisa, você deve criar um ambiente para escutar esta pessoa. Quando alguém disser que quer conversar com você, o que acontece bastante, eu acho que a frase que um pastor mais ouve é essa. Pastor, eu preciso conversar contigo. Pastor, eu preciso falar contigo. Então, crie um ambiente bom, um ambiente agradável, um ambiente saudável para que essa conversa possa acontecer. Não tenha conversas rápidas em final de culto, em corredores, na frente da igreja, no estacionamento. Não tenha conversas assim entre um compromisso e outro, né? Se você não pode parar naquele momento para escutar aquela pessoa, então diga para ela que não dá, mas que você quer encontrá-la depois, que vocês vão no lanche, que vocês vão entrar no gabinete pastoral, numa sala separada, que amanhã de manhã ela pode te encontrar, vocês vão fazer uma caminhada, e aí vocês conversam. É necessário ter um ambiente bom para que você possa ter uma conversa agradável, que essa conversa possa chegar no objetivo que é para ela chegar. Outra coisa, largue o celular. Quando esta pessoa estiver falando com você, dedique realmente a tua atenção. Se você não vai poder escutá-la com qualidade, então não comece essa conversa. Largue o celular, deixe ele de lado, passe um café, pede um café, olhe nos olhos dessa pessoa, se envolva naquela conversa, esteja naquela conversa de verdade, para que realmente possa se alcançar o objetivo ali. Não tenha conversas apressadas. Outra coisa, hoje a gente substitui muito as conversas pessoais, né, as conversas de corpo presente, pelas conversas no WhatsApp. Eu quero dar um toque aqui, nem tudo dá para conversar no WhatsApp. No WhatsApp a gente não consegue capturar os verdadeiros sentimentos, as emoções. Escrever não é a mesma coisa que falar, ler não é a mesma coisa que escutar. Tem conversas, tem assuntos, tem coisas que você não deve conversar pelo WhatsApp. Às vezes aquela própria pessoa, na ansiedade de conversar, ela vai querer falar logo pelo WhatsApp. Se você perceber que é um assunto muito capcioso, muito delicado, diga para ela então que vocês precisam se encontrar, que não vale a pena vocês ficarem conversando pelo WhatsApp. Eu, infelizmente, conheço muitos colegas pastores, supervisores, líderes, que querem resolver tudo pelo WhatsApp. Aí fica aquelas conversas, fica áudios, né, longos, enormes, e aí um manda de manhã, o outro responde daqui 1 hora, e o outro responde só 2 horas da tarde, o outro responde só 7 horas da noite. E aí você não tem aquela qualidade que é para ter. Ainda mais se você for um pastor, se você estiver discipulando, treinando esta pessoa. Não faça isso. Tenha tempos de qualidade para escutar esta pessoa de verdade. Outra coisa, cuidado com as respostas. Escute o que essa pessoa está te falando. Se você sabe o que dizer dentro de uma direção bíblica, fale logo. Se você não sabe, não responda, não se sinta obrigado a responder só porque você é um pastor, porque você é o discipulador. Diga que você não sabe, diga que você não tem experiência nisso, diga que você vai ver o que a Bíblia diz sobre isso, ore com esta pessoa, chore com ela, mas não tente dizer qualquer coisa só para dizer alguma coisa. Se você não está certo do que dizer, não diga nada. Não tem problema. E cuidado com as respostas automáticas. Porque às vezes você deu uma resposta para uma pessoa sobre um problema que funcionou para aquela pessoa,
Aí vem outra pessoa falar do mesmo problema e aí você já tem aquela respostinha pré-programada. Acontece muito com a gente, porque a gente ouve muitas pessoas no tempo do ministério, enquanto a gente trabalha numa igreja, enquanto a gente lidera. Então, cuidado com esse formato assim de receita de bolo. Eu falei isso pro fulano, funcionou, agora eu vou falar para esse aqui também. Cuidado. É importante que você ore antes de ouvir essa pessoa, que o Espírito Santo possa guiar tanto ela quanto você, para que quando você for respondê-la, dar uma direção, dar uma orientação, isso possa ser direcionado, sobretudo, pelo Espírito Santo de Deus. E por último, guarde o que você escutou. Essa pessoa veio conversar contigo, ela procurou você porque de alguma forma ela viu que você era uma pessoa confiável para que ela pudesse contar, desabafar, falar sobre aquilo que estava lhe incomodando. Então você deve ter muita ética, né, muita maturidade, muita espiritualidade para guardar isso. Se for uma coisa muito delicada, muito pesada, que possa até se colocar sobre você, né, te deixar carregado, entregue isso para Deus em oração. Mas não fique comentando, né, não fique insinuando. Não faça isso. Guarde com você. Nós, pastores, discipuladores, líderes religiosos, nós temos essa responsabilidade de guardar conosco aquilo que nós escutamos das pessoas que nos procuram. Em algumas ocasiões, você vai ter que reportar isso, sim, para uma liderança superior, para alguém acima, mas é bom que você até avise, que você proponha para essa pessoa que te falou, olha, isso eu não posso guardar comigo, eu vou levar para o nosso pastor, para o nosso supervisor, para que a gente possa resolver, né? A gente precisa levar isso para frente para que possa ser solucionado, a gente precisa buscar uma ajuda maior. Aí, se for o caso, você avise esta pessoa e então reporte sempre para cima, nunca para os lados e nem para baixo, ok? Olha, cada vez mais está difícil, né? De parar numa mesa, na frente de uma pessoa e dedicar um tempo de qualidade. Mas está difícil. Tomar aquele cafezinho, sentar numa praça, sair para caminhar num parque. Mas nós precisamos nos esforçar. Afinal, todo esse nosso trabalho, tudo que nós estudamos, o tempo que nós dedicamos para nos tornarmos um pastor, um líder, é justamente para fazer isso. Apacentar pessoas. E não apenas ficar organizando uma instituição. Não apenas ficar trabalhando no coletivo, mas é pessoa por pessoa, olho no olho, escutando de verdade e apacentando. Quero agradecer a todos que estão inscritos aqui no canal. Eu cheguei à marca de 300 inscritos. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito e você gosta das palavras que eu tenho compartilhado aqui, por favor, se inscreva para que você possa sempre ser notificado dos vídeos que eu lanço aqui toda semana. Que Deus te abençoe e até o futuro.